Pronto. Então, boa noite, pessoal, mais uma vez. E nós estamos aqui, então, com essa oportunidade de continuar nos nossos estudos. Sejam bem-vindos a esses estudos dos princípios dos milagres. E bem-vindo também a quem estiver ouvindo a gravação desse estudo. E hoje nós vamos dar, então, continuação dos princípios de onde nós paramos no último estudo, que foi no princípio número 9, hoje, então, do princípio 10 em diante. Isso é lá no início do livro-texto, no capítulo 1, logo depois do índice, da introdução, então, onde inicia a página 3. E, bom, antes de começar, então, de falar alguma coisa dos milagres ou começar a leitura comentada, eu já vou pedir para vocês para que se unam a mim à entrega do propósito, a estabelecer a meta, que é como a gente sempre tem feito, que é para trazer a nossa vontade de acordo com o nosso verdadeiro ser. Então, nós nos preparamos, nos aquietamos. Para quem for útil, pode respirar profundamente, relaxadamente, trazer os pensamentos para esse momento, deixar que os pensamentos superficiais do dia, que eles se distanciem, se desvaneçam, e trazemos para a nossa meta aqui, para próximo de nós, a nossa vontade de que o Espírito Santo utilize a nossa capacidade de aprendizagem, a capacidade de aprendermos, a capacidade que nós fizemos para aprender sobre um mundo separado de Deus, que o Espírito Santo utilize essa capacidade para aprendermos a reconhecer novamente a nossa realidade. Pois, ao pensarmos o mundo fora de Deus, é como se nós tivéssemos caído num sono e esquecemos da realidade em Deus, e o Espírito Santo guarda a memória da nossa realidade. Então, ele é o nosso professor, nosso condutor para essa hora de estudo e para a nossa vida. E assim, então, nós vamos dar continuação, como eu já tinha comentado na aula anterior, os 50 princípios dos milagres são, então, leis que regem o universo dos milagres, que são leis que não têm nenhum vínculo com as leis físicas do mundo. Por quê? Porque elas são leis que seguem a mentalidade certa e não aquela mentalidade do ego. Então, sendo essas leis, nós, por uma questão de aprendizagem, então vamos ver alguns aspectos separados disso que, na verdade, é um conjunto, é uma lei só, mas como nossa mente é fragmentada, então nós aprendemos por partes, nos será apresentado em forma de 50 partes o todo que compõe as leis dos milagres. E agora, então, nós vamos iniciar a leitura comentada do 10 em diante, na página 3. E o 10º princípio, então, dos milagres é o uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. Aquela ideia que é tida espiritual, alguns tipos de cultos, de seitas, seguem de fazerem espetáculos de milagres, ou espetáculos, mais apropriadamente dizendo, de magia, de curas físicas, mas que não tem nada a ver com a mudança da mente. Deixa eu ver aqui, alguém no chat só dando
Ok, vai estar com a câmera fechada. Ok. Então, o milagre para um espetáculo. O milagre é um efeito natural que existe da nossa mente certa. Ele não visa a intenção de trazer admiradores da parte da mente egóica, ou para se tornar algo destacável ou algo maior. Ele simplesmente é um efeito natural da cura. Então, usar como cada um certamente já conhece alguém que apresentou milagres, ou pela TV, ou pela mídia, ou pessoalmente, enfim, gente que faz de um espetáculo de curas de enfermos, ou de repente alguém que estava numa cadeira de rodas e é imposto as mãos e ele sai andando. Então, isso ainda é uma forma de trazer uma forma invertida de ver o milagre, porque ele é tido como se o milagre fosse direcionado para a parte física, para a parte individual, para a parte do corpo. E o milagre, ele não objetiva isso. Por isso que induzir a crença, fazer alguém acreditar em Deus, ou em Jesus, ou no Cristo, porque foi mostrado que em nome de Jesus fiz alguém caminhar, alguém que estava numa cadeira de rodas e de repente anda, ou curar uma doença física. Então, isso eventualmente pode até acontecer, sim, de uma mudança de mente, mas isso não deve ser usado como um espetáculo para induzir a crença, porque crenças, nós estamos aqui para sermos salvos de crenças, e não aumentar mais uma crença, ainda tornar Jesus um curandeiro de corpos, tornar Jesus alguém que dá forças para melhorar esse mundo, quando ele está nos ensinando que não há mundo fora da nossa mente, que a causa de tudo que vemos lá fora é na nossa mente. Por isso que o propósito do milagre, ele se perde quando a compreensão do que é o milagre não é realmente entendida. No princípio 11, a oração é o veículo dos milagres. Então, a oração, a comunicação da mente, aquela ligação que há entre o espírito, entre a mente da nossa mente certa, do Cristo e de Deus. Então, essa oração, que aqui no mundo foi deturpada, que aqui no mundo, na canção da oração, a gente viu que algo estranho aconteceu a nossa canção no céu, quando nós pensamos separação. Esse pensamento não era um hino de louvor a Deus, e ele era impossível de tornar real, mas a crença na separação o fez parecer real. Mas a oração, então, aqui no mundo, ela é reparadora. E os milagres, então, eles circulam nessa oração reparadora. Essa oração que é os pensamentos do Espírito Santo. E os milagres são efeitos naturais desses pensamentos. Então, a oração é um veículo dos milagres, é um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Então, a oração, ela é um meio de comunicação do que foi criado, a extensão de Deus, o Cristo, com o Criador, com o próprio Deus. Isso a gente viu claramente há poucos dias atrás no estudo da canção da oração. Então, a comunicação do céu é retratada aqui como a oração, e por isso que se chama canção da oração. E os milagres, então, são vistos nessa canção, ou nesses pensamentos do Espírito Santo. Através da oração, o amor é recebido, e através dos milagres, o amor é expressado. Então, através da oração, o amor é recebido. Então, a oração ainda é a comunicação de Deus e da sua filiação da criação. Então, o amor de Deus, que é a fonte única de todo o amor, ele é recebido de Deus através da oração, e os milagres, então, são a expressão desse amor, são o efeito desse amor
Então, no céu, o efeito do amor é a criação, é a extensão desse amor, e o efeito aqui no sonho, enquanto a oração é reparadora, o efeito do amor, então, é um milagre, é a cura da mente. E no princípio 12, milagres são pensamentos. Então, mais uma vez, reforça aqui a ideia de que milagres são da mente. Milagres não são coisas físicas ou um ato individual aqui, porque a mente é unificada. Então, milagres são pensamentos. Pensamentos que vêm do Espírito Santo. Então, são pensamentos reais aqui, que nos alcançam aqui no sonho. Pensamentos podem representar um nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Ou seja, nível mais baixo, corpo, ego. O nível mais alto, espiritual, o Espírito Santo, a mente. Então, os pensamentos podem vir tanto do ego quanto do Espírito Santo. Um faz o físico, o ego faz o físico, e o outro cria o espiritual. Então, o pensamento da mente real, da mente de Deus, cria o espiritual, estende o espiritual. E aqui, então, nos traz a expiação, o pensamento do Espírito Santo. Então, milagres são pensamentos dessa parte certa. A parte equivocada é a que reforça a crença de separação de Deus através de dar realidade ao mundo físico. E o princípio 13, milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. Então, milagres, eles vão para o futuro, eles cortam, né, a ligação do passado com o futuro, e ao mesmo tempo eles têm um fim de nos trazer de volta a consciência do nosso ser que nós somos, e ao mesmo tempo também o milagre, nós precisamos retornar de novo à consciência do milagre, por isso que altera a ordem temporal. Eles tanto vão para frente como para trás, que no fim ainda é o mesmo. Milagres sempre são afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. O renascimento do quê? Da nossa consciência do Cristo que nós somos. Porque nós caímos em sono, esquecemos quem que nós somos quando escolhemos permanecer em mente ou em consciência dentro daquilo que poderia ser um mundo separado de Deus. Então, para experienciar isso, nós tivemos que esquecer isso automaticamente nos fez esquecer do céu, porque seria impossível lembrar do céu e de algo que não seja o céu. Então, para lembrar algo do céu, automaticamente essa escolha foi de esquecer da nossa realidade de céu. E por isso que agora os milagres, eles são esse renascimento, essa volta à consciência do céu. E parece retroceder, parece voltar lá atrás, onde nós pensamos que saímos do céu, mas realmente avançam, e isso é também o mesmo sentido, porque o céu nunca deixou de ser a eternidade, onde não há tempo, então não é mensurável entre para trás ou para frente, simplesmente é. Eles desfazem o passado, os milagres, né? Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Assim como o perdão faz. Aliás, o milagre é a testemunha do perdão. Então, o que o perdão faz, ou o milagre? Ele desfaz o passado no presente. Porque como o milagre é da mente certa, é do Espírito Santo, e o Espírito Santo não entrou
na ideia de separação, então ele não acredita nesse mundo, então ele não está sujeito às leis do tempo do mundo. Então os milagres, eles sempre são vistos no presente. E quando no presente se olha para aquilo que nós fizemos no passado, o futuro automaticamente fica liberado desse passado, porque o ego usa do futuro para se perpetuar. Para o ego, o futuro é a continuação do passado. Dependendo de como foi o passado, isso deve se repetir no futuro. É as leis do ego. O Espírito Santo, ou os milagres, ou o perdão, ele age no momento, no agora, no presente, vendo que aquilo que pensamos que fizemos no passado não tem fundamento, porque não tem legitimidade, porque, na verdade, foi só uma crença de que nós nos separamos de Deus. Nós nunca poderíamos nos ter separado de Deus, porque nós somos uma ideia de Deus, um pensamento de Deus, e ideias não deixam a sua fonte. Então, seria impossível nós termos nos separado de Deus. Baseado nisso, o milagre no presente olha para aquilo que parece ser uma falta agora, ou um mundo separado de Deus, e o efeito disso, então, é a dor, o sofrimento, a separação e o desmembramento visto aqui no mundo, e ele, por ver que isso é irreal, automaticamente tira a necessidade do futuro se repetir assim. No princípio 14, milagres dão testemunho da verdade. Então, milagres dão testemunho do nosso ser em Deus, de Deus e do Cristo, da nossa mente certa. São convincentes porque surgem da convicção. A mente certa, o Espírito Santo, ele tem o conhecimento do céu. E no conhecimento não há dúvidas. Só na percepção é que é possível a dúvida, porque a percepção, ela é limitada. Ela não tem o alcance do todo. Quem tem o alcance do todo é convicto. Milagres vêm dessa convicção, por isso que eles são convincentes, por isso que a nossa mente necessita de milagres, por isso que Jesus está nos conclamando a sermos professores de milagres. E é isso que o curso está nos ensinando a ser. O que é ser um professor de milagres? Pensar com a mente certa, pensar da maneira, da mentalidade do perdão em cima do mundo que se apresenta aqui, porque nós acreditamos nesse mundo, ou ele não pareceria ser real para nós. Então, os milagres, eles, por virem da parte convicta da mente, a mente, quando ela percebe o milagre em lugar daquilo que o ego havia feito, em lugar daquela culpa que ela sentiu por pensar que ela separou de Deus. E quando o milagre comprova que aquilo que ela deveria pagar, porque ela se separou de Deus, isso não acontece mais, porque o perdão tornou desnecessário isso, e a mente volta a sentir paz novamente no mesmo lugar onde ela estava se sentindo culpada, a mente se convence de que ela não deixou a sua fonte, ela não deixou a Deus. Então, a expiação é verdadeira e não a crença da separação. O que o Espírito Santo está ensinando é verdadeiro e não aquilo que o ego nos falou. Então, os milagres trazem essa convicção para a nossa mente. Por isso que nós devemos ser trabalhadores em milagres. Sem convicção, milagres sem convicção, deterioram-se em mágica que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. Então, o que é aquele milagre espetáculo? Aquilo de usar um poder psíquico da mente e induzir uma pessoa a fazer acreditar que ela individualmente está recebendo um benefício
E isso é possível através da magia, mas o que a magia faz? Ela usa de alterar o efeito daquilo que um pensamento separado trouxe, da causa da doença. Ela pode, de fato, a magia, trocar um pensamento de doença por um pensamento de saúde, mas esse pensamento, ele ainda sendo da mente separada, ele, na verdade, a mente separada é um equívoco, não está fazendo uso da mente, ou seja, não está fazendo uso da parte criativa, da parte que cria da mente. Não está a mágica, ela não faz uso da parte da mente do Espírito Santo. Ela é apenas o ego utilizando-se do poder de Deus, e por isso que a mágica parece ter poder, mas para nos continuar induzindo a ideia de que a separação de Deus de fato aconteceu. E o ego necessita disso para a sua perpetuação. É a única forma do ego se perpetuar ou continuar existindo, é nós acreditando que ele é real, que ele é verdadeiro. E para nos enganar, ou para nos induzir a mente a acreditar nisso, o ego usa, então, da parte da mente que não tem convicção, da mente duvidosa, mas que por ainda usar do poder de Deus, embora que seja de forma invertida, mas ainda é o poder de Deus, aplica da mágica, ou aplica poderes, poderes psíquicos, ou toda forma de poder aqui do mundo para aparentemente mudar alguma situação. Mas isso ainda é usar de forma destrutiva o poder da mente. Não é usar a mente do Espírito Santo. Seria ainda usar a mente do ego, e estaríamos com isso perpetuando o ego, ao invés de trazer a lembrança do nosso ser, que é o objetivo do milagre, trazer de volta a nossa experiência, a consciência do Cristo que nós somos. No princípio 15, cada dia deve ser devotado aos milagres. Então, nós, como trabalhadores de milagres, nós devemos a cada dia devotar aos milagres, ou seja, pensar com a mentalidade certa do Espírito Santo. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. Então, o tempo, ele passa a ter um novo propósito através da mentalidade certa do Espírito Santo. No ego, o tempo é usado para decretar a realidade desse universo de tempo e espaço. No Espírito Santo, o propósito do tempo é usá-lo para que nós possamos praticar como trabalhadores de milagres, praticar na nossa mente os pensamentos corretivos do Espírito Santo, e assim permitir que a mente, por ela mesma, volte a saber que ela está no céu, que o que ela pensou que ela fez, ela nunca de fato fez, que ela apenas se enganou. Então, esse é o propósito do tempo. Por isso que ele é um instrumento de ensino nas mãos do Espírito Santo e um meio para um fim. O fim é para voltarmos à consciência do céu. O meio é através disso que nós, dessa consciência que nós aprendemos, separação, usar agora esse instrumento de comunicação, o tempo, o corpo, as aptidões físicas, e para aprendermos a reconhecer de novo a verdade. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Então, enquanto a nossa mente não estiver ainda abstrata o suficiente para ouvir a comunicação direta na mente, que há na mente,
nós ainda precisamos de instrumentos de comunicação, ou seja, ainda precisamos corpos e de pensamentos que aparentemente são feitos no cérebro. Então, nós ainda precisamos desse instrumento de comunicação, e não existem corpos se não existir também o tempo e o espaço. Então, quando a comunicação estiver restaurada, ou seja, quando, na mente, ou seja, quando nós estivermos novamente sem bloqueios na mente portanto, abertos para a comunicação verdadeira que há na mente, não haverá mais necessidade de tempo, nem de corpos, nem de coisas separadas. E aí o tempo deixará de existir. Princípio 16. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-vindo, bem-aventurado quanto receber. A lei de Deus. Dar e receber são o mesmo. Nós só temos aquilo que damos e por darmos, nós recebemos. Então, dar é tão bem-aventurado quanto receber. Isso é uma lei de criação do céu, e os milagres, eles demonstram isso, porque o milagre é eu ver no irmão, além da parte equivocada dele, além do físico, ver o Cristo nele, ver a mentalidade certa nele, e dessa forma, eu dar essa visão de Cristo a ele automaticamente, essa visão de Cristo retorna a mim. Na minha parte de mente também saberei do Cristo. Então, dar e receber são bem-aventurados. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Quem recebe o milagre, ele necessitava o milagre porque ele acreditava que estava em falta, acreditava na lei da escassez. Então, o milagre supre isso que lhe falta, que ele acredita que lhe falta, e, ao mesmo tempo, por nós suprirmos isso através da visão de Cristo, fortalece ou aumenta a força em nós mesmos. A nossa mente, ela fica fortalecida no sistema de pensamento da mente certa. Ela já, fortalecida na mente certa, ela se deixa enganar cada vez menos pela mente equivocada do ego, até não acreditar mais nada no ego, que são os iluminados aqui, os que deixam de acreditar totalmente no ego. No princípio 17, desligar aqui um som. No princípio 17, milagres transcendem o corpo. Então, como milagres são da mente e não do nível físico, automaticamente eles não estão presos às leis físicas. Então, eles transcendem o corpo. Os milagres vêm da verdadeira comunicação da mente. Milagre é uma comunicação mental, e por isso que eles têm tanto poder. E quem está recebendo o milagre, ele não precisa estar consciente, dentro da experiência física dele, que ele está recebendo o milagre, porque o milagre é uma comunicação do Espírito Santo, que está na mente do doador e do receptor, de quem está recebendo o milagre. Por isso que transcende ao corpo e transcende as leis físicas que o corpo obedece. São passagens súbitas para a invisibilidade, porque o que não tem forma não pode ser visto por olhos. Então, nós não enxergamos a comunicação dos milagres. Por isso que é uma passagem súbita para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. Então, como a doença é um efeito da mente e não de algo físico, o físico é apenas já o efeito de um pensamento distorcido da mente, então, e o milagre, ele vai à mente, o físico não alcança a mente, porque o físico é outro nível do nível da mente. A mente é do nível dos pensamentos. E assim,
o milagre, ele de fato pode curar, porque ele cura a mente. A mente estando curada, ela deixa de projetar a culpa para o físico, e o físico fica liberado dos acordos secretos que a mente fez para o físico representar a doença, a dor, a morte. Então, o físico fica liberado, principalmente, de ser a nossa identidade, de ser o nosso ser, porque o que Deus criou para ser a totalidade não poderia caber dentro de uma encapsulado ou enclausurado dentro de um corpo físico. Então, o físico fica liberado e a mente, então, o milagre, então, curando a mente projeta o efeito dessa cura no mundo aqui. Por isso que os milagres curam. O 18, um milagre é um serviço. Então, se nós oferecemos a cura ao nosso irmão através do pensamento do Espírito Santo, através do milagre, nós estamos, na verdade, oferecendo esse serviço de cura. É o serviço máximo que podes prestar a um outro. Então, o que pode ser mais santo do que oferecer a cura aos nossos irmãos? Sendo que, num nível acima, os nossos irmãos são parte íntegra do nosso próprio ser. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, não é igual eu amo a mim. Aqui, como a ti mesmo, significa como sendo o mesmo ser. Então, amar o próximo como sendo eu, tanto ele quanto eu, o mesmo ser, o Filho único de Deus. Reconheces o teu próprio valor e o do teu próximo simultaneamente. O valor que Deus estabeleceu a seu Filho e que nós esquecemos porque a culpa nos fez acreditar que perdemos todo o valor diante de Deus. Então, quando nós oferecemos o milagre ao nosso irmão, nós estamos restituindo de novo em nossa consciência o valor que Deus deu ao nosso irmão e a nós, que é o valor do próprio Cristo, o valor da extensão do próprio Pai. Então, a santidade de Deus é que só Deus conhece e que Ele compartilha conosco, esse valor é reconhecido novamente no irmão e em nós. Isso, e para representar isso aqui no sonho, o milagre é o veículo. O milagre é o que representa a volta da consciência do valor real do Filho de Deus. No 19, milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Novamente, é um milagre que faz com que a gente volte a estar ciente da unicidade da mente, porque a mente nunca deixou de ser una, mas as consciências individuais esqueceram isso. Então, milagres, por não seguirem as leis separadas, eles voltam a trazer de novo a consciência de que todas as aparentes mentes separadas daqui ainda são unas em Deus e, portanto, são o mesmo. Os milagres testemunham isso. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo que Deus criou. Então, milagres dependem da unicidade de mentes. Então, milagres são um serviço de uma mente para a outra. Então, por isso que eles cooperam. Não existe um milagre individual de mim para mim mesmo, porque isso não restauraria a consciência da unicidade da mente. Então, milagres sempre são um serviço que nós vemos no nosso irmão, e por isso que também o curso nos ensina que o irmão é o nosso salvador. Não há como entrar de volta ao céu sem o irmão, sem a presença do irmão ao nosso lado, pelo nosso reconhecimento de sermos o mesmo ser. Então, na arca da salvação se entra dois. Então, milagres seguem essa mesma lei. Então, milagres sempre são em cima do que nós vemos, que aparentemente está lá fora de nós,
que seria a mentalidade de um irmão separado, e ele sendo o mesmo ser da nossa mente. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. O tempo foi feito pela separação. O tempo foi feito para ter individualidades separadas, para ter corpos separados. Então, o milagre ele não poderia ser do tempo, porque dentro do tempo é impossível unificar aquilo que foi feito para ser oposição. Mas na eternidade, tudo continua imutável, tal como Deus criou. E milagres refletem essa imutabilidade. Por isso que é impossível um milagre, quando ele é oferecido, ele não ser aceito ou ele não ser dado e nós não o recebermos de volta. Pode, eventualmente, a pessoa a quem se ofereceu um milagre, ela, na sua mente, ainda ter medo desse efeito do milagre, e o efeito, então, fica sendo guardado pelo Espírito Santo até que ela esteja pronta para receber sem medo esse efeito. Mas o milagre, uma vez dado, ele, ele é eterno, não há mais necessidade nem de repeti-lo e nem há como desfazê-lo, porque o milagre, ele é o reflexo, ou ele é o nascedouro dele, é a mentalidade do Espírito Santo, a mentalidade do pensamento de Deus. Então, ele aqui, ele é reparador, e quando o sonho de mundo terminar, o milagre ele se transforma novamente também nessa força criadora que o pensamento da mentalidade de Cristo tem. No 20, milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. Altar da verdade seria quem nós realmente somos. O ego tenta de todas as formas, e por isso tanto as alegrias do mundo como os sofrimentos dentro do mundo, o ego tenta nos dizer que o corpo é nossa identidade, que o corpo, então, é o altar à verdade, o altar do nosso ser, o santuário nosso é o nosso corpo. O ego tenta nos ensinar isso. Os milagres, eles ensinam novamente a nossa consciência de que o Espírito é o nosso altar, é o altar da verdade. Então, a nossa mente, ela passa a servir ao Espírito. O milagre, ele é a parte visível aqui no sonho de nós termos acessado através da mentalidade certa do Espírito Santo ao Espírito. E assim, o Espírito na nossa consciência volta a ser o altar à verdade, ou seja, o nosso ser é o Espírito e não o corpo. E sendo o Espírito, quem ainda temeria algum mal ao corpo? Então, seria impossível o dano ao nosso ser, seja qual for o roteiro que esteja projetado para o corpo, se o altar da verdade é novamente o espírito. E os milagres, eles trazem essa consciência de novo. Esse serviço que eles prestam à nossa mente. Voltam a restaurar de novo ao espírito, e restaurado ao espírito a lembrança, a memória do Cristo que nós somos, volta de novo à nossa consciência. Deus dará o último passo de transformar de novo percepção em conhecimento, quando não houver mais nenhuma oposição ao pensamento de Deus. Quando a nossa mente estiver só identificada com o espírito, não mais com o corpo. Isso enquanto aparentemente ainda temos esse instrumento de comunicação, e quando ele não for mais útil, mas ainda uma mente separada, nós continuamos aprendendo até não houver mais um pensamento que contradiga a Deus. Aí nós estamos diante da porta do céu para Deus dar o último passo.
Então, é esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Por isso que os milagres curam, porque o espírito, ele é íntegro. Nenhum pensamento de separação pode romper o espírito. Sendo íntegro, não sendo suscetível à ruptura, como que poderia abrir-se uma brecha e uma doença se instalar ali? Ou uma dor ou um sofrimento, qualquer pensamento que não seja de Deus poderia se criar ou se fazer acontecer dentro do espírito. Isso é impossível. Por isso que o milagre, por isso que o reconhecimento de que o nosso altar à verdade é o espírito conduz à parte curativa do milagre. E no 21, milagres são sinais naturais de perdão. Então, são um efeito natural, a testemunha do perdão. Havendo perdão, aquilo que foi perdoado não segue mais as leis do mundo, segue as leis dos milagres. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-lo a outros. Nós só temos aquilo que nós damos. Se nós oferecermos aos outros o perdão, nós recebemos o perdão de Deus, não porque Deus tenha nos condenado, mas porque nós nos condenamos diante de Deus. E nós pensamos que Deus precisa, então, agora nos perdoar pela falta. Então, quando nós perdoamos ao irmão, automaticamente a nossa mente se sente perdoada também daquilo que ela acreditou que ela fez, que ela se separou de Deus e que ela estava em dívida com Deus, que a culpa lhe trouxe esse pensamento. 22. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Então, na escuridão, no pensamento do ego, a mentalidade ela está suscetível ao medo, porque como ela está na escuridão, ela não está vendo ao amor de Deus, ela pode imaginar que Deus ainda quer o preço pelo que ela fez. Ela consegue imaginar um Deus vingativo, ela consegue ver a Deus como alguém que quer cobrar um preço por aquilo que foi feito a ele. Então, e nesse caso, quando uma mente ela está na escuridão, ela não está temporariamente acessível aos pensamentos do Espírito Santo, ela está bloqueada para eles, estando na escuridão, ela automaticamente também tem medo dos efeitos dos milagres verdadeiros. Ela prefere a magia, porque a magia não lhe traz de volta a Deus, mas os milagres significam que ela voltaria a estar frente a frente na consciência de Deus. E como ela está na escuridão, e só na escuridão é possível imaginar que exista algo oculto, ela imagina que a vingança de Deus ainda paira, aguardando ela, tão logo ela volte à mentalidade de Deus. Tão logo Deus tenha consciência dela de novo. Então, nesse caso, então, o milagre, ele é associado com medo, e o Espírito Santo aguarda até que essa mentalidade mude o seu modo de pensar, até que ela dê uma abertura para a luz e ela mesma compreenda que o medo dela não tinha razão nenhum. Era só na escuridão que era possível ter medo. Quando a luz entra, ela vê que não há culpa alguma, porque ela nunca deixou a sua fonte, ela nunca deixou a Deus. Então, se ela não deixou a Deus, culpa de quê? Então, na luz é impossível ter medo, e aí os milagres são muito bem-vindos quando já podemos ver um pouco na luz. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. É o modo do ego nos manter oculto de Deus.
Então, o ego nos fez acreditar que só aquilo que os olhos físicos conseguem ver é real. Então, a invisibilidade do amor de Deus, a invisibilidade do Espírito, a invisibilidade do céu, do Cristo, da unicidade, isso tudo é uma negação daquilo que só a vista espiritual pode ver. Só a vista espiritual, que é a visão de Cristo, que é nós olharmos através da mentalidade do Espírito Santo. Na mentalidade do Espírito Santo, nós vemos um mundo totalmente diferente disso, do mundo físico que os olhos mostram. Os olhos físicos vão continuar mostrando o mundo físico, mas a mente já não acreditará que esse mundo físico é real. Ela verá através desse mundo físico. O mundo físico não bloqueia a vista espiritual. E a vista espiritual é que vê o Cristo, a santidade, e isso só pode ser visto, então, com os efeitos dos milagres, ou seja, com a mentalidade voltada à mentalidade dos milagres, do Espírito Santo. No 23, milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura porque a doença vem da confusão de níveis. Confusão de níveis, outro termo que o curso usa muito, porque o nível do ego, ele ensina que a realidade é o nível físico, que nós somos físicos e que os pensamentos vêm da nossa parte separada aqui e que nós fizemos isso que a individualidade projeta e que nós somos vítimas daquilo que outras individualidades projetam sobre nós, ou seja, o mundo físico. Então, esse é o nível do ego, o nível, nós vimos há pouco num outro milagre, que é o nível corporal da experiência, o nível mais baixo, o corporal. E nós também vimos que o milagre restaura a consciência do nível acima, do nível espiritual. Então, a nível espiritual, nós ainda somos como Deus nos criou. E os milagres, eles rearranjam a nossa percepção e colocam esses níveis em perspectiva verdadeira. Nós passamos a servir de novo a mente, ao espírito e não mais ao ego. E isso é cura, porque toda doença vem de nós nos confundirmos com o próprio ego. O ego é um pensamento de separação, é um nível físico, mas não é o nosso ser, nós não somos o ego. Apenas quando nós nos identificamos com o ego, a experiência é como se nós fôssemos o ego. Mas isso é uma confusão de nível. Nós ainda somos como Deus nos criou. Então, nós somos espírito. E o milagre restaura exatamente isso na nossa mente. Então, ele coloca tudo em perspectiva verdadeira. Por isso que, estando na mente certa, nós somos naturalmente trabalhadores de milagres. Como a gente viu também no princípio na aula anterior, milagres são naturais. Quando não acontecem, é que algo estranho aconteceu. No 24, milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, podes, portanto, abolir ambos. Jesus nos deu exemplo disso, e ele nos diz que tudo que ele fez, nós também podemos fazer. Então, na mentalidade do ego, nós podemos fazer muita coisa por magia, mas a magia, ela até consegue curar temporariamente doentes, mas a magia jamais conseguiu ressuscitar os mortos. Então, é uma limitação do ego. Então, a mentalidade milagrosa, por ela ser da mente eterna do espírito, ela consegue ressuscitar os mortos, sim, não para dar realidade à vida física, porque isso não é real, mas para mostrar que
todo o poder é da mentalidade e não do físico, que o físico não pode afetar a mente, porém a mente afeta o físico. Então, se a mente afeta o físico, a mente pode ressuscitar os mortos. E essa é uma questão que vem da mentalidade certa, porque o ego adoraria tomar posse dessa capacidade de ressuscitar mortos, mas ela só existe na mentalidade do Espírito Santo. E estando no Espírito Santo, o Espírito Santo que tem a visão do todo, ele sabe onde é útil utilizar a ressurreição, então, a ressuscitação dos mortos como um meio de ensino, como ele fez com Jesus, quando esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, em forma de pessoa, mas ele já era um com a mentalidade do Espírito Santo e sabia que era útil demonstrar algumas vezes assim que o poder ainda está na mente e não no físico. O físico, depois de ressuscitado, ainda eventualmente depois teve que deixar de existir igual, porque esse é o roteiro do físico, porque ele não é real mesmo. Então, na mentalidade certa, essa capacidade é como qualquer outra capacidade. Nisso também nós podemos aferir o poder de um milagre verdadeiro. Tu és um milagre capaz de criar como teu Criador. Então, se milagres são pensamentos e nós somos um pensamento de Deus, o nosso ser real é um milagre e como nós somos esse milagre, nós temos a mesma capacidade de criar igual a Deus, igual ao Criador. Mas para isso nós precisamos estar cientes do ser que nós somos. Precisamos primeiro despertar desse sonho de separação e voltar a nos identificar com o Cristo. Mas esta é a nossa realidade, não esse personagem sonhado, projetado aqui para dentro de um sonho. Nossa realidade ainda é esse Cristo. E nesse sentido, nós podemos dizer que nós somos um milagre. Tudo mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Então, somente aquilo que nós criamos estendendo ao próprio Deus, ou seja, somente as criações do céu são reais. Só isso é verdadeiro. Tudo mais é nosso próprio pesadelo. Então, um mundo dual, um mundo fora da mente de Deus, uma consciência presa num corpo físico e habitando um universo onde outros corpos físicos também habitam, isso tudo é o nosso próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Somente a extensão dos pensamentos de Deus é que são reais. Só o céu é real. Nada mais é real. E no 25, milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Então, o milagre são partes de uma cadeia interligada de perdão, que quando completa a expiação, quando o último pensamento de separação for perdoado pelo pedacinho da mente que pensou separação, a expiação estará completa. O fim do sonho de mundo terá acontecido, porque não terá mais nenhum equívoco para projetar o mundo. E os milagres, eles são, então, agora, junto com o perdão, eles trazem pedacinho por pedacinho de percepção de volta a essa consciência. Como Jesus foi a primeira mente a despertar para o Cristo, e isso não necessariamente no sentido de um Jesus histórico, mas a mente que estava no Jesus histórico foi a primeira mente a despertar
fazendo a sua parte completamente, e agora ela sendo a própria expiação, assim também cada um de nós, ou cada um que já despertou, que nós chamamos de iluminado, cada um de nós, à medida que desperta, faz parte dessa cadeia interligada de perdão. Então, os despertos fazem parte agora dos que trazem o pensamento de perdão ou de salvação àqueles que ainda estão enganados. E a expiação, então, esse perdão, funciona todo o tempo, em todas as dimensões do tempo. Então, se em dado momento a primeira mente despertou, ela funciona tanto dentro do tempo, para trás como para frente, como para os universos paralelos, para todas as direções, desfazendo todos os equívocos, até que o último equívoco seja desfeito, e assim a expiação é realizada por completo. Então, milagres fazem parte dessa cadeia de perdão, de desfazer o sonho. Se alguém tem alguma dúvida, já sabe, né? É só apertar ali na mãozinha. Mas seguindo aqui ainda, eu quero ver se consigo chegar até o 30, que daí no próximo estudo nós completamos possivelmente essa parte dos milagres. E o 26, milagres representam a libertação do medo. Então, se o medo é o efeito natural de estarmos com a nossa escolha ser pelos pensamentos do nível baixo, do nível da separação, nível do ego, e isso traz medo, como os milagres são efeito da nossa escolha pela mente espiritual, pela mente do Espírito Santo, e nós só precisamos escolher o Espírito Santo, o resto ele faz por nós, porque a dúvida do tomador de decisões pode nos dizer, mas como fazer dentro da mentalidade do Espírito Santo? Ou como que é isso? Nós só precisamos escolher o Espírito Santo. O resto, ele nos diz, exatamente como disse um milagre também lá, um princípio lá anterior, tudo que precisares saber te será dito. Então, nós receberemos tudo, e por isso que não há mais medo na mentalidade certa, por isso que milagres liberam do medo. O Gerson levantou a mão, por gentileza. Oi, Ing. Oi. Eu queria te tirar uma dúvida em relação ao que se comentou a respeito da escuridão, né? Escuridão, então, seria a ausência de conhecimento? Se no curso em milagres, se eu não tiver equivocado, seria a luz, seria conhecimento, então a escuridão seria a ausência. Exatamente. E esse conhecimento é o conhecimento da verdade e da existência de Deus. É nesse sentido que vai, né? Que há uma escolha, né, na mentalidade certa para você escolher por Deus ou pelo ego. Seria isso? Exatamente isso. O conhecimento, aqui como nossa consciência ainda é limitada, o Espírito Santo ele nos dá os pensamentos que nós precisamos ter aqui, que ainda são necessários para corrigir os nossos equívocos, para nós mesmos corrigirmos nossos equívocos, mas eles já são sempre alinhados ao conhecimento do céu, porque no céu nem tem equívoco, então não há correção. Aqui onde a correção é necessária, luz significa, então, é bem isso que você colocou, é conhecimento que é representado pelos pensamentos do Espírito Santo para nós nomear, para nós sabermos distinguir. Não é que existe uma entidade, Espírito Santo, mas nós ainda precisamos de símbolos para diferenciar os pensamentos equivocados dos certos. Então, o Espírito Santo é o símbolo do conhecimento, símbolo da lembrança de todos os pensamentos, de todos os nossos pensamentos como Cristo e como Deus, e traz a correção, e a escuridão é quando nós bloqueamos
através de um pensamento separador ou através de dar realidade à separação, nós bloqueamos de nossa experiência esse pensamento. E se nós chamamos o conhecimento de luz, bloqueando a luz, o que vem bloqueando a luz? Escuridão. Essa escuridão é uma condição mental, não tem nada a ver com luz física, com uma lâmpada ligada ou desligada, ou com escuridão física. Tem a ver com a ausência da presença do amor na nossa mente, a ausência da consciência disso. Isso é escuridão. Obrigado. Obrigada, Gerson. Então, continuando no 26, que milagres representam a libertação do medo, e nós já aprendemos que nós fomos os que pensamos separação, e o medo é um efeito desse pensamento, portanto, nós fizemos o medo. Nós temos que desfazer o medo. Desfazer como? Indo à mentalidade dos milagres. Porque no milagre não há mais razão para o medo, porque o milagre substitui aquilo que causava o medo. Expiar significa desfazer. Então, a expiação completa é o desfazer completo do pensamento de separação de Deus, do pensamento de que é possível deixar a fonte. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Então, sem os milagres, dificilmente nós conseguiríamos, dentro do medo, aprender a desfazer o medo. O próprio medo nos impediria de nós aprendermos a desfazer o medo. Então, nós precisamos dos milagres, dos instantes santos de cura, para aprendermos a desfazer o medo. No 27, um milagre é uma bênção universal de Deus através de mim para todos os meus irmãos. Então, Jesus, a mentalidade que estava no Jesus, que lembrou-se totalmente do Cristo e, portanto, não tem mais ego, ela, estando ciente de nós também como sendo parte dele, ele mantém esse canal aberto para trazer a bênção de Deus a todos os irmãos de Jesus, ou seja, a todos os aspectos de vida nesse sonho ilusório do mundo. Por isso que o milagre, então, ele é inspirado por Jesus. Então, Jesus é um canal para essa bênção universal de Deus. Não o Jesus histórico, mas a mentalidade curada que estava na separação e que vê-se um a nós, e também sabe que ainda tem uma parte de nós que não acredita que está em Deus, que ainda sofre, que ainda pensa a separação, e Jesus, e essa mentalidade, então, traz, ou é um canal para essa bênção de Deus, porque ele está ciente tanto de Deus, ele lembrou-se de Deus, do Cristo, mas ele também sabe do que nós pensamos. Então, né, nesse sentido, ele inspira, ele permite que através da mente dele venha o milagre, ou venha a bênção de Deus a nós. O privilégio dos perdoados é perdoar. Então, Jesus foi totalmente perdoado, todos os despertos só despertaram porque vivenciaram ou acreditaram, ou tiveram a convicção do perdão de Deus, aquilo que eles haviam pensado que fizeram. Então, eles foram perdoados, e o privilégio deles é perdoar. A mesma visão eles têm a respeito de nós. Então, eles agora nos perdoam. E esse é o privilégio deles. E no 28, milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. A revelação é a forma de comunicação
que pode ser acessado por algum instante santo aqui no sonho, mas que não perdura enquanto nós ainda estivermos sonhando, e também nem é necessário tê-la no sonho, mas é a comunicação do céu. Então, a revelação, a revelação só vem à mente que já não está mais no medo. É necessário abolir totalmente ao medo para acessar ou ouvir a revelação de Deus, porque o medo ocupa o mesmo lugar da expiação. Onde há medo, a revelação não pode ser ouvida, a comunicação de Deus não pode ser ouvida. Então, a revelação, ela induz a um estado onde o medo já foi abolido. Após o milagre, a mente está sem medo, e aí ela está pronta para a revelação, para a comunicação direta com Deus. E o milagre, ele prepara esse caminho. O milagre, então, ele libera do medo. Então, ele presta esse serviço de preparar a mente para a revelação. O milagre, então, auxilia nesse sentido, liberando a mente do medo. A mente sem medo, ela está pronta para o estado de revelação. Milagres são, assim, o meio e a revelação é um fim. Então, os milagres são o meio pelo qual a mente não terá mais medo. O fim, o que acontece quando a mente não tem mais medo, no lugar do medo? A revelação, a volta da consciência da comunicação diretamente de Deus para conosco, que por enquanto ela está sendo feita através do Espírito Santo, mas a mente sem medo, ela volta a estar ciente diretamente da comunicação de Deus. Então, como eu disse, isso pode acontecer em instantes santos, aqui ainda no sonho, essa revelação, assim como também pode não acontecer e só acontecer no despertar total da mente, quando a mente deixa de ter medo e nunca mais volta a ter medo, nunca mais volta a sentir-se separada, que é o que nós entendemos por iluminação. Então, nós ainda vamos ver o 29 e daí o 30 em diante na próxima aula. Milagres louvam a Deus através de ti. Então, milagres louvam a Deus, honram a Deus. Milagres são uma gratidão a Deus. Oferecer milagres ou ir à mentalidade milagrosa é o mesmo que louvar a Deus, agradecer a Deus. Eles o louvam, honrando as suas criações, confirmando que são perfeitas. Porque o milagre, ele olha para a mente real do irmão, para o espírito. E o espírito ainda está na santidade. O espírito jamais se equivocou ou jamais pecou. Então, vendo o Espírito, você vê que a criação de Deus ainda é perfeita. A criação de Deus não se distorceu, não se tornou um ser separado. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o Espírito. Então, por isso que milagres curam, porque eles negam a identificação com o corpo. E se o ser não é o corpo, e ele é a mente que serve ao Espírito, naturalmente isso tem que trazer a cura para a mente. É impossível uma mente que serve ao Espírito, que está ciente da sua santidade, projetar algo aqui no mundo que não seja também a cura, o reflexo da perfeição do céu. Então, por isso que os milagres curam. Então, nós vamos ficar até aqui, ficando a partir do 30. Então, hoje nós vimos do 10 até o 29, do 30 em diante, para o próximo estudo. Nós já tivemos aqui uma interação, mas nós estamos abertos aqui a mais interações. Alguém quiser
acrescentar ou trazer algum testemunho ou ficou alguma dúvida? Algo que queiram trazer? E como não houve, então, uma chamada, eu vou encerrando, então, aqui esse nosso estudo, a nossa gravação, e trazendo toda a gratidão a esse canal aberto que estava na mente de Jesus e que nos está trazendo com tanta clareza essas mensagens do Espírito Santo para nós mesmos também adquirirmos a convicção de que somente isso é a verdade. Tudo mais que nós vemos aqui no mundo é nosso pesadelo e é disso que nós precisamos nos liberar.